Olá, pessoal! E agora vamos falar de Marte no signo de Touro. Como é que esse planeta se comporta neste signo? É isso que a gente vai ver logo após a vinheta. A gente aprendeu que o planeta Marte está vinculado à nossa vontade. É a energia que faz com que a gente se levante todo dia e tome atitude na vida. É a energia que a gente precisa para colocar o pé no chão e colocar a primeira marcha e seguir em frente. Então, todo dia a gente de alguma forma aciona esse Marte. Marte representa aquilo que a gente tem vontade. Então, se a gente deseja uma coisa, a gente tem Marte para correr atrás daquilo que a gente quer. Marte representa o nosso impulso. Então, muitas vezes esse planeta faz com que a gente haja até mesmo sem pensar, mesmo estando em signos ou vinculados a planetas pensantes, né? Mas é o que dá um impulso, na verdade é aquela coragem, é aquela força, sabe? Quando a gente chega na beira de um abismo e a gente quer pular de asa delta, é Marte que dá essa coragem, um impulso pra gente pular. Então essa energia, ela simboliza a nossa ação perante a vida, a iniciativa que a gente tem perante as dificuldades, as batalhas e os objetivos que a gente tem na vida. Mas esse planeta também simboliza competição, simboliza afirmação, né? A gente precisa se afirmar através de Marte muitas vezes, também o signo de Áries, mas também por Marte. Esse planeta, ele simboliza também a luta, né? De alguma forma a nossa energia sexual também, é aquele fogo interno que aquece a gente, né? Que faz com que toda aquela energia suba por todo o nosso corpo e alcance até o lado mental. Representa o lado masculino, não só dos homens, mas das mulheres também, lembrando que todos nós temos o lado feminino e o masculino dentro de nós. E também representa de alguma forma um foco, porque imagina uma flecha, né? Marte é como se fosse essa flecha, ela está indo para um foco e nada distrai essa flecha de sair deste foco. Não tem como dar ré, não tem como frear. Depois que a flecha é lançada, não tem volta. Então isso é Marte, essa é a representação de Marte. Mas como é que esse planeta se comporta vestindo as roupas de Touro? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse Marte ele vai se comportar de forma diferente em cada decanato, porque cada decanato do signo de Touro tem um certo acessório. No primeiro decanato, esse Marte vai agir muito mais voltado para as suas relações, para as pessoas ao seu redor. Então ele vai estar mais ligado ao seu relacionamento, como que essa energia interage, né, se afirma perante os outros. No segundo decanato, esse Marte ele vai se importar, vai se interessar provavelmente mais pela mente, pela comunicação, vai ter uma necessidade maior de conversar, de papear com as pessoas, de trocar com as pessoas, de se informar, vai ter uma sede maior por informações, por números, talvez, por comércios e coisas desse estilo. Já no terceiro decanato, essa energia pode se apresentar muito mais mandona, muito mais turrona, muito mais séria, com mais objetivo, com mais empreendedorismo, com mais ambição, com uma vontade de construir algo maior. Mas isso tudo depende dos aspectos que o seu Marte está recebendo no seu mapa, tá? Então pode estar recebendo influências de outros planetas. Esse seu Marte pode estar por sobre uma estrela fixa, ou seja, tem várias coisas ali que podem modificar a atuação do seu Marte. Bom, mas agora vamos ver como é que esse Marte se comporta com a roupagem de Touro. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse Marte, ele vai ter um impulso com um peso em cima dele, o peso de Touro. Então a pessoa pode sentir inclusive o seu corpo mais pesado, andar devagar, tomar iniciativa devagar, não porque está pensando ou calculando as coisas. Isso é Marte em Gêmeos, isso é Marte em signos de ar, não é que ele esteja pensando. Ele simplesmente precisa sentir segurança para poder fazer as coisas. Então ele só vai agir quando ele sentir que está bem, que está seguro. O importante é a gente entender que esse Marte, quando ele inicia, ele pode iniciar devagarzinho. Sabe uma máquina bem pesada, aquelas de fazenda bem grandes que começam a andar, que demoram a pegar no tranco, né? Que é aquela dificuldade.
começa devagar, mas depois que começa, não consegue parar. Simplesmente continua e faz o trabalho pesado. Essa é a representação de Marte no signo de Touro. Então, Marte no signo de Touro tende a terminar tudo aquilo que ele começa. E é teimoso, é turrão, não para, não desiste. Às vezes pode estar fazendo até errado, mas continua fazendo de tão teimoso que é, porque é muito difícil parar que ele imagina esse caminhãozão, né, essa maquinona que tá ali super pesada, imagina ela parar para pegar o impulso novamente e começar a fazer de novo. É muito sacrifício para um Marte em Touro fazer isso, então ele prefere continuar, não perder a sua energia que foi conquistada com tanta dificuldade, né? Mas uma coisa que esse Marte precisa é de prudência, é de andar, de seguir, de fazer, de ter ação, de conquistar, de ter seu foco, de ir à luta, de brigar, mas com prudência, com cuidado. Então esse Marte em Touro vai sempre prestar atenção de alguma forma ao seu redor, vai procurar estratégias para seguir de forma persistente, né, naquilo que ele está focando. E como esse Marte ele está vestido com as energias de Touro, que necessita de certa forma de segurança material, segurança das coisas terrenas, conforto, se sentir bem, ter às vezes em dobro para poder, né, não perder nada. Geralmente esse planeta ele foca muito na conquista dos seus bens, na conquista do seu dinheiro, de ter seu dinheiro, de colocar seu dinheiro numa poupança, de transformar o seu dinheiro de alguma forma em coisas boas. Quando esse Marte se desequilibra, pode ser que a pessoa perca as estribeiras, tá? Pode ser que ela se torne uma consumidora compulsiva, tanto a mulher quanto o homem, de sair e comprar, não conseguir segurar o seu dinheiro no bolso, né? Simplesmente tem compulsão em gastar, gasta, tem uma necessidade, uma urgência em transformar o seu dinheiro, aquela cédulazinha, né, em algo que seja palpável, que ele possa guardar, que ele possa ter ali na casa dele, né, ver aquilo transformado em algo de valor para ele. Isso pode acontecer. Esse Marte geralmente não gosta muito de briga, de discussão, de entrar em ambientes desarmônicos ou enfrentar qualquer tipo de situação de conflito. Mas a gente está falando de Marte, e Marte traz um pouco da sua energia ali, de alguma forma, para o signo de Touro. É importante entender que as pessoas que têm esse Marte em Touro, elas podem ser extremamente pacientes e não querer entrar em uma briga. Mas também, quando entram, é dificílimo tirar essa pessoa de lá. Então é aquela velha frase, né, que é conhecida, que talvez seja conhecida por algum de vocês. Dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Seria mais ou menos isso. Quando Marte em Touro explode, ele explode de uma forma muito parecida, inclusive, com Escorpião. Só que em Escorpião a explosão é um pouquinho mais oculta. Touro não. Touro é aquele que fica tranquilo, mas que vai se irritando, que vai começando a mostrar que está se irritando, está ficando bravo, começa a ficar vermelho, começa a trincar os dentes, cerra os punhos, e de repente é uma grande explosão, mas é aquela explosão, né? Imagina um touro, né? Arrancando, partindo para cima de uma pessoa. Ninguém consegue segurar, dá um medo, simplesmente, né? Esquece, você tá ali e você vai, né? Sofrer alguma coisa, vai passar alguns perrengues ali com esse touro pesado que, né, não vai frear, não vai desviar, né, ele vai cego realmente. É igual o toureiro com aquele pano vermelho, né, o olho do touro fica vermelho, quando ele se irrita, né, já era. Então é importante para vocês que têm Marte em Touro entender que isso pode acontecer e vocês podem realmente entrar numa briga e, nossa, destruir tudo. Então, quanto mais vocês conseguirem controlar esta ira de Marte no signo de Touro, melhor, porque quando vocês se descontrolam, quando vocês perdem as estribeiras, ninguém segura. E aí é muito perigoso, né? Esse Marte em Touro torna a pessoa muito fogosa, torna a pessoa cheia de desejo, né? É aquela junção de Vênus e Marte, né? É aquela necessidade de dar carinho, mas também de receber, aquela necessidade de estar atuante, mas também de certa forma passivo, né? O ativo e passivo, ou seja, fica aquela mistura de sensações e às vezes torna o relacionamento, né, o ato sexual,
ou aquele momento mais íntimo em algo bem interessante. Mas é importante a gente lembrar que esse Marte em Touro não se sente muito à vontade ali na casa, né, nas energias de Vênus. Então ele de alguma forma tenta dominar essa energia venusiana. E aí a pessoa pode se tornar bastante ciumenta, bastante possessiva, querer controlar, colocar a pessoa como uma propriedade dela, né? Então se torna um pouquinho assim, né, com aquela energia mais escorpiana, né, que Marte também rege Escorpião de alguma forma e por isso mesmo ele também se encontra em detrimento ali em Touro. Mas se a pessoa souber utilizar essa energia, se ela tem esse Marte em Touro, tem uma razão, né? Então se você tem esse Marte em Touro, tem uma razão para você ter esse Marte aí. Então você precisa saber utilizar esse casamento, né, de Marte e Vênus, dessa energia venusiana de Touro, com uma energia de Marte, né, de ação, de desejo, de conquista, né? Então utiliza isso a seu favor, tanto mulher quanto homem, tá bom? E essa energia também dá para a pessoa uma demora maior para chegar no ápice. É como se a pessoa conseguisse aproveitar um pouco mais os prazeres. Então é a junção realmente, né, dessa energia venusiana de Touro, de aproveitar os sentidos, né, de aguçar os seus sentidos. Então não vai com tanta pressa, não quer chegar logo lá, né? Então gosta do carinho, gosta das preliminares, curte um pouquinho aquele momento ali de abraço, de toques, né, de ter todos os seus sentidos ali aguçados de alguma forma. Por isso se tornam muito sensíveis também. Importante lembrar que esse Marte ele demora um tempo para decidir, mas esse tempo que ele leva para decidir é importante porque a decisão dele vai ser eterna. Então essa energia se torna persistente em Touro, essa energia se torna prática, então encontra meios práticos de chegar lá, de conquistar o que quer, procura facilitar de alguma forma. Pode demorar um pouquinho para agir, pode demorar um pouquinho para decidir, pode. Então não fica chateado porque você demora a decidir, porque essa sua energia marciana está ali sendo freada, porque muitas vezes uma pessoa que tem Marte, por exemplo, em Áries, vai agir, mas vai chegar lá na frente e vai bater com a cara na parede porque agiu com muita pressa, não procurou ver os riscos que poderia ter aquela caminhada, não calculou as coisas de uma forma que mostrasse aonde poderia dar certo e aonde não poderia dar certo, ou seja, né, não teve aquela cautela e aquela segurança que Touro geralmente necessita para tomar qualquer ação. Então aquela pessoa com Marte em Áries pode parar ali nos primeiros passos, enquanto a pessoa com Marte em Touro vai chegar ao fim, vai chegar no seu objetivo, vai chegar na sua meta, assim como Marte em Capricórnio. Mas Marte em Capricórnio é com ambição e com muita vontade. Marte em Touro é tranquilo. Vamos, um passo de cada vez, devagarzinho, a gente chega lá, calma lá, a gente vai chegar, calma, a gente chega. E é assim, né? E aos pouquinhos, nossa, vai enchendo o bolso, né, de dinheiro, vai enchendo a vida de experiências, vai ajudando a pessoa de alguma forma a experimentar coisas de forma profunda, a perceber as coisas de uma forma mais aguçada. Então isso é ótimo, né? Tem uma razão para você ter esse Marte aí em Touro. Então procure sempre equilibrar essa energia, tá bom? Então esse foi Marte no signo de Touro. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre o signo de Touro de forma profunda, eu vou deixar no izinho aqui em cima para que você possa assistir. Todas as informações sobre sites, as redes sociais dos encontros astrológicos e todas as informações de vídeos vinculados a este tema estarão linkados aqui embaixo no box de informação, tá bom? É sempre bom lembrar o quanto que o joinha de vocês ajuda o vídeo. Então, se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito de verdade pra caramba, mesmo. E se você ainda não é inscrito no canal, esse rostinho que está aí é para que você se inscreva, tá bom? Eu convido você e aqui tem alguns vídeos para que vocês possam continuar os estudos. Então é isso, pessoal, e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.